Quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos mais uma vez, abrir o teu coração. Nós vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai santo, queremos ouvir a tua voz. E não apenas queremos ouvir a tua voz, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos da tua palavra, Senhor. Porque sem a tua palavra não temos direção. Sem a tua palavra não sabemos o que fazer. Sem a tua palavra não conhecemos a tua vontade, Senhor. Mas com a tua palavra sabemos quem é o Senhor. Conhecemos a tua vontade, tomamos conhecimento do teu querer. A tua palavra, Senhor, é a nossa melhor conselheira. Nela encontramos tudo o que precisamos saber para viver bem e corretamente diante de ti e diante das outras pessoas. Por isso, Senhor, fala conosco pela pregação da tua palavra. A mensagem, Senhor, não é do pregador, a mensagem é tua. O Senhor é a fonte da mensagem, o Senhor é o autor da mensagem. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo trabalhe esta mensagem, Senhor, na minha vida e na vida daqueles que estiverem ouvindo ela. Que a tua palavra, Senhor, produza transformação na vida daquele que fala e na vida daquele que ouve. Que ela produza transformação, santificação, mudança, avivamento, libertação, salvação, Senhor, na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Muito bem. Como que você se sentiria? Como que você se sentiria se alguém enviasse uma carta para você? Se você recebesse uma carta. Aliás, você se lembra a última vez que você recebeu uma carta escrita? Eu não me lembro da última vez que isso aconteceu. Eu acho que eu era adolescente, eu acho. Faz muito tempo, né? Mas o pessoal aí que é da época das cartas escritas, em que você escrevia, colava um selo, ia lá no correio, ficava esperando 2 semanas a resposta, né? Como que você se sentiria recebendo uma carta, recebendo o elogio de alguém? Como que você se sentiria? Em que nessa carta estivesse tecida nela muitos elogios a seu respeito, a sua fé, a sua piedade, a sua fidelidade a Deus, ao seu caráter, às suas virtudes. Com certeza você ia se sentir muito bem, você ia gostar de ouvir isso. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo fez na sua primeira carta aos Tessalonicenses, que alguns dizem que é a carta mais antiga do Novo Testamento, de todas as epístolas. Seria que pela ordem de data foi a primeira escrita, mas isso é só uma curiosidade. Paulo, quando escreve essa carta, no seu primeiro capítulo, ele começa a tecer elogios à vida cristã daqueles irmãos. A forma como eles serviam a Deus, amavam a Deus, testemunhavam de Jesus. Nesse primeiro capítulo, Paulo ele vai listar uma série de virtudes, uma série de qualidades a respeito daqueles irmãos. E então, após listar aquelas muitas qualidades, ele conclui assim os versículos 8 e 9, os quais eu compartilho com você nesse momento. Ele diz assim: a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, a mensagem que vocês pregaram, a mensagem que vocês testemunharam, a mensagem do evangelho que vocês anunciaram, ela se espalhou por toda esta região aí onde vocês estão. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Ou seja, não apenas a mensagem que eles pregaram, mas a fé que eles tinham em Deus inspirou a vida daquelas pessoas que ouviam falar daqueles irmãos de Tessalônica. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eram irmãos hospitaleiros que haviam
experimentado uma verdadeira conversão. E de todas essas qualidades tecidas por Paulo, pelas quais eles foram elogiados, eu quero destacar hoje uma que é extremamente importante. Extremamente importante. É essa que está no versículo 9, em que Paulo diz assim: como eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Sobre conversão. Conversão. O que é a conversão? É um termo que nós utilizamos muito na nossa experiência cristã, na nossa vida comunitária da igreja. Nós usamos essa expressão de uma forma muito corriqueira. Olha, a pessoa se converteu. A pessoa se converteu a Jesus. Você viu quem se converteu? É um termo muito comum que a gente usa. Mas será que nós temos ideia de fato o que significa conversão? A conversão, irmãos, ela é a evidência que comprova que alguém verdadeiramente nasceu de novo. A conversão é a evidência que comprova que alguém de fato nasceu de novo. Que alguém não é apenas um frequentador da igreja, que a pessoa não é apenas um simpatizante do evangelho, que gosta de vir aos cultos, mas é alguém que de fato nasceu de novo, foi feita uma nova pessoa, uma nova criatura, porque agora essa pessoa tem novos pensamentos e novos comportamentos, um novo caráter, uma natureza espiritual implantada por Deus na vida dessa pessoa. A conversão, meus queridos, ela se compõe de dois elementos: fé e arrependimento. Não pode haver conversão somente com fé, assim como não pode haver conversão somente com arrependimento. E não vamos aqui debater o que tem que vir primeiro, se a fé ou arrependimento, isso não importa. Importa que os dois estejam presentes. Esses dois elementos espirituais estejam presentes para que haja de fato a conversão. Porque alguém pode crer em Jesus, alguém pode crer na sua obra redentora, na sua morte, na sua ressurreição, mas não ter se arrependido dos seus pecados. Então isso não é conversão. Se não houve abandono do pecado, isso não é conversão. Alguém pode estar arrependido das coisas que faz. Alguém pode receber a iluminação da palavra no sentido de que, olha, eu sei que realmente estou fazendo coisas que desagradam a Deus, e a pessoa sente aquele arrependimento, mas não capaz de abandonar o erro. E a pessoa, olha, mas eu não tenho a absoluta certeza se Jesus realmente morreu pelos meus pecados. Eu não tenho a certeza absoluta de que Jesus é o meu Salvador, de que Ele voltará, de que Ele está vivo. A pessoa de repente crê num Jesus histórico, um Jesus que esteve aqui, mas não um Jesus salvador da sua alma, um salvador pessoal. Então não adianta a pessoa ter um remorso pelas coisas erradas que faz, se não houver fé espiritual naquilo que Jesus é e naquilo que Jesus fez. Então, a conversão se compõe desses dois elementos: a fé em Jesus, ou seja, naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus é eternamente, na sua morte, na sua ressurreição e na sua segunda vinda. E arrependimento de pecados. Arrependimento que é comprovado pelo abandono de pecados. Então converter significa isso. Olha as palavras que expressam a palavra conversão: mudar, transformar, substituir. Em outras palavras, conversão é isso, é um termo que nós usamos no trânsito. Olha, você está indo por um caminho, você vai fazer a conversão naquela rotatória. É exatamente isso. É você estar indo por um caminho e você faz uma conversão. Você vai fazer o caminho oposto. Você estava no caminho do mundo, no caminho das trevas, no caminho do diabo, e agora você faz uma conversão para um caminho totalmente oposto, que é o caminho de Deus, que é o caminho do reino de Deus, que é o caminho da vontade de Deus, que é o caminho dos propósitos e dos planos que Deus tem para você. Então isto é conversão. Eu quero mais uma vez aqui dar ênfase a este versículo 9 que Paulo descreve aí. Veja só:
Na NVI, ele diz, como vocês se voltaram para Deus. São termos que explicam bem o que significa conversão. Significa se voltar para Deus. Na linguagem de hoje, vocês estão seguindo o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Veja que há duas ações aí. A ação de se voltar para Deus, de seguir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ao mesmo tempo que há o abandono dos ídolos, ao mesmo tempo que há o abandono de tudo aquilo que tomava o lugar de Deus no nosso coração. Porque se você não adorar a Deus, você arrumará qualquer outra coisa para adorar. O ser humano foi feito para adorar. Você sabia que até o ateu é um adorador? Ele não sabe, mas ele é um adorador. Ele é um adorador de si mesmo. Ele é um adorador da sua ideologia, das suas crenças pessoais, porque ele se apega àquilo com segurança e ele adora aquilo que ele crê como um orientador da sua vida. Então aquilo se torna um Deus, mesmo que ele não creia num Deus, numa divindade espiritual. O humanismo pode ser uma forma de idolatria, porque Deus, ele nos projetou. Os seres humanos foram projetados para adorar. Está dentro de nós. Ainda que alguém diga, não adoro nada, alguma coisa o sujeito vai adorar. Porque fomos criados com esta inclinação e com esta necessidade de adorar. Então se você não adorar a Deus, você vai arrumar qualquer outra coisa para ser um ídolo no teu coração. Mesmo que conscientemente você não reconheça aquilo como um ídolo, como um Deus que toma o lugar de Deus no seu coração. Então, meus queridos, o que fica para nós é que o Evangelho de Cristo é transformador. O Evangelho de Cristo é transformador. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. Por que ele é o poder de Deus? Porque ele é transformador. Se alguém realmente diz assim, olha, se alguém diz que realmente foi tocado pelo Evangelho, foi salvo por Jesus, a vida dessa pessoa tem que ter sido transformada. Jesus disse, olha, como que você conhece a árvore? Se é uma árvore boa ou uma árvore má? Você conhece a árvore pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, uma árvore má não pode produzir bons frutos. A árvore, ela vai produzir os frutos de acordo com a sua natureza. Então o Evangelho de Cristo, ele é transformador. Se alguém diz que é de Jesus, mas ainda continua sendo um escravo do pecado, se alguém diz que é salvo por Jesus, mas continua fazendo coisas erradas de uma forma deliberada, consciente, então essa pessoa, ela está enganando a si mesma. Ela está enganando as outras pessoas, mas ela não pode enganar a Deus, porque tal pessoa ainda não se converteu de fato a Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. O Evangelho de Jesus, ele não permite uma vida dupla. O Evangelho de Jesus não permite uma vida compartimentada. O Evangelho de Jesus não permite isso. Que sejamos pessoas aqui e sejamos outras pessoas lá fora. Que sejamos certos tipos de pessoas no público e que sejamos outro tipo de pessoas no privado. O Evangelho, ele não permite esse tipo de vida. Ele não comporta esta vida dupla. Porque para o Evangelho de Jesus é incoerente, por exemplo, alguém vir ao culto, cantar louvores, com a sua boca proferir louvores e adoração ao Deus vivo, que falam do amor de Deus, da graça de Deus, da santidade de Deus, como fizemos agora há pouco, e na rua ou em casa praguejar, usar palavras torpes, ofender as pessoas, xingar as pessoas no trânsito. O Evangelho não permite esse tipo de coisa. Para o Evangelho de Jesus é incoerente a ideia de que somente o domingo é o dia do Senhor, e os outros dias da semana a pessoa vive como que se Deus não existisse. A pessoa toma decisões e faz coisas como se não tivesse que prestar contas a Deus.
Evangelho não é só no domingo, gente. Evangelho é toda hora, o tempo todo, todos os dias da semana, cada segundo do dia. Para o Evangelho de Jesus é incoerente alguém fazer o seu devocional todas as manhãs, você ora, você lê a Bíblia, você busca a Deus, mas no restante do dia, você vive se esquecendo do Senhor. O Evangelho não comporta isso, é incoerente. Para o Evangelho de Jesus é incoerente alguém chorar nos cânticos, alguém se sentir emocionado quando ouve falar do amor de Deus, da graça de Deus, e ao mesmo tempo viver criticando as outras pessoas e culpando as outras pessoas pelos insucessos na sua própria vida. Isso para o Evangelho é incoerente, não cabe. Peter Escaseiro, em seu livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que inclusive é um livro que eu quero indicar para você, é um livro que eu recomendo a todas as pessoas, a todos os cristãos. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. O que ele trata nesse livro? Ele fala o seguinte, que é incoerente a ideia de que você pode ter uma espiritualidade saudável se você não for emocionalmente saudável e curado. E isso é uma verdade, porque a gente encontra por aí um monte de crente que fala língua estranha, que profetiza, que parece, aparentemente, alguém cheio do Espírito Santo, mas que no seu interior está cheio de traumas psicológicos, cheio de crenças destrutivas, disfuncionais, que prejudicam o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Gente que parece ser cheia do Espírito Santo, mas está sendo movida por uma mera religiosidade exterior, e às vezes uma religiosidade doentia, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Espiritualidade emocionalmente saudável. E o que o pastor e escritor Peter Escaseiro fala nesse livro? Eu vou ler aqui, abre aspas. De acordo com as pesquisas do Instituto Gallup e de sociólogos, preste atenção, um dos maiores escândalos do nosso tempo é que os cristãos evangélicos estão bem propensos a aceitar estilos de vida que sejam no todo hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais, como o mundo em geral. Fecha aspas. Escaseiro ainda detalha os resultados estarrecedores dessas pesquisas realizadas nos Estados Unidos. Veja só. 1. Membros da igreja se divorciam do cônjuge tanto quanto seus vizinhos não crentes. Isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais comum no meio do povo de Deus. Divórcios, famílias destruídas, lares desfeitos. Membros da igreja espancam a esposa tanto quanto seus vizinhos incrédulos. O estilo de vida dos membros da igreja indica que eles são quase tão materialistas quanto os não cristãos. Basta ver as redes sociais. Quanta ostentação. Dos evangélicos mais comprometidos, olha só, 26 dos mais comprometidos, entre os mais comprometidos, ele até coloca entre aspas, 26% acham aceitável o sexo antes do casamento, enquanto 46% dos evangélicos menos comprometidos também pensam da mesma forma. Essas pesquisas são dados de pesquisas realizadas nos Estados Unidos, mas por aquilo que nós vemos na vida das pessoas, eu acho que no Brasil esses números são muito parecidos, pelo que a gente nota, por aquilo que a gente observa na vida cristã, ou na vida aparentemente cristã de muitos irmãos. Pastor, essa mensagem está muito desconfortável, mas é para ficar desconfortável, porque você não vem ao culto somente para ser consolado, para ser acariciado. A gente vem ao culto para ser confrontado também por Deus. Jesus, por muitas vezes, ele confrontava os seus ouvintes. E hoje é o dia da gente ser confrontado, eu e você, para a gente refletir se estamos realmente vivendo uma vida como convertidos ao Senhor. A palavra de Deus diz, o apóstolo João, lá em 1 João 2,4, aquele que diz
eu o conheço. Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu conheço Jesus, eu conheço o Senhor, eu estou andando na sua presença, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aliás, foi para isso que João escreveu essa sua primeira epístola. Ele estabelece vários critérios para a gente identificar aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede, aquilo que é de Deus, aquilo que é do diabo, aquilo que é da verdade, aquilo que é da mentira, aquilo que é de Cristo e aquilo que é do anticristo, e utilizar esses critérios primeiro na nossa própria vida, e depois utilizar esses critérios na vida daqueles que querem trazer algo para nós, como se fosse de Deus. Então é uma epístola espiritualmente muito importante para a nossa vida, e isso aqui é apenas um resumo de tudo que ele escreve nesta carta. Aquele que diz que conhece a Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, veja, é um critério simples, é enfático, é simples, não tem muito o que explicar aqui. Diz que conhece, mas não guarda, é mentiroso, e nele não está a verdade. É como aquele marido que diz que ama a esposa, mas está flertando com outras. Vamos lá. Então nós vamos fazer uma pergunta, meu irmão. Será que nós não estamos perdendo a alegria genuína da vida com Jesus que Ele prometeu para nós? Ele prometeu uma alegria genuína para nós. E quando nós estamos com o nosso coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, entre as coisas de Deus e as coisas que não procedem dele, significa que nós estamos buscando um prazer e uma alegria que não estão totalmente em Jesus. E eu não estou falando de coisas que não são necessariamente espirituais, que não são necessariamente religiosas, digamos assim, mas que não são pecado. Por exemplo, jogar bola é pecado? Não é. Inclusive nós estamos participando aí de um campeonato, né, pastor Ronaldo? Ganhamos ontem de 3-2, fomos para as oitavas, não, para as quartas de final. Demos moleza para os caras, estava 3-0, os caras fizeram 2, estava que nem lá o Palmeiras, né? São Paulo com o Palmeiras, deixou os caras virar. Então não tem nada de mal nisso, você jogar bola, participar de um campeonato, desde que você não fale palavrão na quadra, e nem quebre a perna do seu adversário, certo? Seja crente na quadra, isso é importante, certo? Então, a nossa alegria, ela tem que estar em Jesus. Embora outras coisas também possam nos alegrar, que são coisas que não são pecado. Mas a maior fonte da nossa alegria tem que ser Jesus. Olha o que ele vai dizer em João 15. João 15, versículos 10 e 11. O Senhor diz assim. Primeiro ele coloca uma sentença condicional. Tem uma condição aqui. Ele diz assim: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Amém? Então veja, que o amor de Jesus está condicionado, é o que está nesse texto, a nossa obediência aos mandamentos dele. Significa que, quando nós não obedecemos os mandamentos do Senhor, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Como Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo. Nós estamos entristecendo o Senhor. Aí ele vai dar um exemplo. Ele vai dar uma referência. Um exemplo. Qual a maior referência que nós podemos ter de obediência aos mandamentos de Jesus? A maior referência, que não pode ser comparada a nenhuma outra, é a obediência que o próprio Jesus viveu para com o Pai. Então veja, ele está falando em termos de comparação. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Para a gente entender melhor, vamos fazer o inverso. Olha, da mesma forma como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua me amando, dessa mesma forma, eu vou continuar amando vocês, se vocês obedecerem os meus mandamentos. Estamos obedecendo os mandamentos de Jesus? Primeiro, você conhece os mandamentos de Jesus? Porque você só pode obedecer se você conhecer.
Então, quanto mais você conhece, mais você é chamado a essa responsabilidade diante de Deus. Então, nós somos chamados a obedecer os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Jesus. E o critério de comparação é a obediência que Jesus, a forma como ele obedecia ao Pai. E aí ele vai dizer a razão, o motivo, no versículo 11. Olha só, eu estou dizendo isso para quê? Ou seja, por que Jesus está fazendo essa comparação? Tinha uma finalidade. Qual que era a finalidade? Para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Agora preste atenção, Jesus está falando da alegria dele, certo? A minha alegria. Eu gosto muito do The Chosen, porque até o The Chosen, todas as representações de Jesus eram de um Jesus sisudo, triste, cabisbaixo, taciturno, né? E o The Chosen traz um Jesus como realmente eu acredito que ele era. Um Jesus que muitas vezes falava sério, se entristecia, chorava, mas que algumas vezes, ou muitas vezes, era um sujeito alegre e que demonstrava alegria quando estava com seus discípulos. A minha alegria, e ele fala da nossa alegria. A minha alegria, a alegria de vocês. A minha alegria, a alegria de vocês. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que a nossa alegria, e ele fala de uma alegria que é completa. Ele fala de uma alegria que é completa. Ele não está falando de uma alegria qualquer. Ele não está falando de uma alegria efêmera, de uma alegria que vem e se esvai, como a alegria que os prazeres mundanos e pecaminosos trazem para nós e nos escravizam. A alegria de Jesus é uma alegria completa. A alegria que Ele quer nos dar é uma alegria plena, é uma alegria na sua completude. E Ele está dizendo que esta alegria que é nossa, depende da alegria dele por nós. Você consegue entender isso no texto? Estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês. Ou seja, existe uma condição aí. Para a alegria de Jesus estar em nós, para a alegria de Jesus estar em nós, nós primeiro precisamos obedecê-lo. Se nós não obedecermos, a alegria dele não estará em nós. Se o obedecermos, a alegria dele estará em nós. E a alegria dele estando em nós vai afetar a nossa alegria. Experimentaremos uma alegria que é completa. Então veja que Jesus está dizendo que a alegria dele em nós faz com que a nossa alegria seja completa. Por quê? Primeiro, porque é uma alegria fundamentada no amor e na obediência a Deus. Não é isso que Jesus está dizendo? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, como eu obedeço os mandamentos do meu Pai. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, ou seja, Jesus, porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e eu sempre os obedeço, porque não há situação em que Jesus tenha desobedecido o Pai, obviamente isso nunca aconteceu, mas obedecer ao Pai, dava a Jesus, conferia a Jesus uma alegria indescritível, e Jesus quer que a gente experimente essa mesma alegria, que Ele sentia quando obedecia ao Pai. Ele quer que nós também sintamos essa alegria, por obedecer os mandamentos dele. Por isso que João vai dizer: olha, os mandamentos do Senhor não são penosos. Penoso, irmão, é o pecado. Penoso é seguir ao diabo. Penoso é se afundar na lama da iniquidade. Isso é penoso, porque isso traz destruição para a nossa alma, nos escraviza, nos desumaniza. Os mandamentos de Deus não são penosos.
eles trazem alegria para o nosso coração. E Jesus está dizendo: assim como eu fico alegre, assim como obedecer ao Pai me dá alegria, eu quero que vocês sintam essa mesma alegria que eu sinto quando eu obedeço ao Pai. Jesus quer que nós experimentemos a mesma fonte de satisfação que o sustentava. Ou seja, permanecer no amor do Pai e obedecer a sua vontade, independentemente das circunstâncias. Jesus aqui não está falando de circunstâncias, Jesus está falando de relacionamento com Deus. Jesus não está falando de circunstância. Olha, a minha alegria vai ser completa em vocês quando vocês estiverem tudo bem, quando vocês não estiverem enfrentando doenças, enfermidades, luto, traição, frustração, desemprego. A minha alegria, quando essas coisas acontecerem, vocês não experimentarão essa minha alegria. Jesus está dizendo que é independente das circunstâncias. Em qualquer circunstância, essa alegria estará lá conosco. Se quando enfrentamos as maiores dificuldades na vida, continuamos obedecendo ao Senhor. Se continuamos obedecendo ao Senhor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a alegria do Senhor estará conosco. Em segundo lugar, por que Jesus está dizendo que a nossa alegria será completa? Porque é uma alegria que vem da presença e da comunhão com Ele. Jesus está dizendo: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei me relacionando com vocês. Eu continuarei conectado a vocês. Eu continuarei conectado, ligado a vocês pela presença do meu Espírito que habita em vocês. Então, se vocês obedecerem os meus mandamentos, nós continuaremos em comunhão, em unidade espiritual. A íntima comunhão com Jesus gera uma alegria que o mundo não pode oferecer, que o inimigo não pode oferecer, que as amizades mundanas não podem nos oferecer. A alegria que procede dessa íntima comunhão com Jesus, ela é única, ela é ímpar, ela é incomparável. Se assemelha àquelas palavras de Jesus quando Ele fala da paz que Ele nos dá. Ele diz: olha, a paz que eu dou para vocês, o mundo não pode dar. Porque o mundo tem uma paz para oferecer, o mundo tem uma alegria para nos dar, mas a paz e a alegria do mundo, elas é uma paz e uma alegria que são efêmeros, são passageiros, que na verdade nos escravizam, nos diminuem, nos desumanizam, como eu já disse. A paz de Jesus procede da comunhão com Ele, do nosso relacionamento com Ele. A alegria, essa alegria completa que Ele promete, é uma alegria única. Sabe por quê? Porque essa alegria nos lembra que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos sós, mas que estamos unidos a Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém? Estamos unidos com Ele, que a presença dEle está em nós, que podemos clamar a qualquer hora do dia, que o nosso sumo sacerdote, sentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso, um lugar de autoridade, o lado direito do trono, um trono de autoridade. Jesus está 24 horas por dia, atento às nossas vidas, ouvindo as nossas orações, nos protegendo até enquanto dormimos. Nós não estamos sozinhos, nós temos um Deus, nós temos um Espírito que habita em nós, nós temos um sumo sacerdote. E em terceiro lugar, a alegria que procede de Jesus, uma alegria completa, é uma alegria completa porque ela supera o sofrimento e dá sentido à vida. Quando Jesus disse essas palavras que estão aí no Evangelho de João, no seu capítulo 15, Jesus estava a poucos momentos de ser traído por Judas, poucas horas antes de sofrer todo o flagelo da crucificação. E Jesus está falando de alegria. Isso não significa que ao mesmo tempo Ele também não estava triste, que Ele não estava com medo na sua humanidade. Tanto que depois Ele estará no Getsemane orando a Deus: Pai, se possível,
passa de mim esse cálice, mas contudo, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas Jesus não deixou de desfrutar a alegria que procedia do seu relacionamento íntimo com o Pai. E ele estava ensinando os discípulos que posteriormente iriam entender isso, né? Porque quando Jesus disse essa palavra, os discípulos não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Na última ceia, que está lá em João 13, eles estavam brigando para saber qual deles era o mais importante entre os 12. Então, Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E ele estava dizendo, olha, Jesus sabendo que eles não estavam entendendo o que ia acontecer, e Jesus sabedor de que eles iam sofrer por 3 dias, a partir do aprisionamento dele, a partir de todo o flagelo que ele passaria, pela sua crucificação, sua morte, seu sepultamento, seriam 3 dias terríveis, aterradores para aqueles seus amigos. Então Jesus está preparando o coração deles, olha, vocês vão sofrer por um tempo, mas a minha alegria estará com vocês, como a alegria do Pai está comigo agora, num momento de grande expectativa de uma coisa ruim que vai me acontecer, mas que vai me acontecer porque eu amo vocês. Era mais ou menos isso, estou parafraseando o que estava no coração de Jesus. Então, quando a alegria de Jesus habita em nós, esta alegria nos dá esperança nas provações. Quando a alegria de Jesus está em nós, ela nos revela o propósito eterno que o Pai tem para as nossas vidas. Quando esta alegria de Jesus está em nós, essa alegria completa, ela gera paz e contentamento mesmo em meio às lutas. Porque você sabe que há um Deus que não te abandona e nunca te abandonará. Amém ou não amém? Mas veja, que tudo isso está relacionado à obediência, à conversão, à mudança de vida, a uma vida que está realmente voltada para os caminhos de Deus, no caminho totalmente oposto ao mundo que despreza o Senhor, que despreza o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Jesus deve ser a fonte da nossa alegria, a fonte da alegria daqueles que verdadeiramente se converteram ao Senhor. Quero novamente lembrar as palavras de Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Todas as pessoas desses lugares, daquela região onde eles estavam na Grécia, falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Seguir e servir ao Deus vivo. Como vocês se converteram a Deus. Como vocês se voltaram para Deus. Testemunho de vida, irmãos. A gente acha que testemunho é somente falar dos milagres do Senhor. Como Deus operou uma cura, como Deus operou um milagre, como Deus abençoou a pessoa com uma casa, com um carro, ou com um marido, ou com uma esposa. Deus faz essas coisas. Aliás, para Deus fazer isso, para Deus é bico. Agora, o maior testemunho é o testemunho de uma alma que se converteu. Aliás, esse é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém. O maior milagre que Deus pode fazer não é a cura de uma enfermidade, não é Deus abrir a porta do emprego, não é Deus dar um carro, uma casa, ou livrar você de uma dívida financeira. Esse não é o maior milagre que Deus pode fazer, porque alguém pode ser abençoado com essas bênçãos e passar a eternidade no inferno, porque na verdade não se converteu. Milagre de Deus não é uma sentença de salvação eterna. Sentença é a palavra errada, né? Não significa bênção da salvação eterna. Vamos lembrar dos leprosos? 10 leprosos, 9 dos 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. E para aquele que voltou para agradecer, Jesus disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Aquele ex-leproso, 10
voltou para casa, curado e salvo. Os outros voltaram para casa somente curados, se não se converteram depois, se não creram em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Então, meus queridos, este foi o testemunho e o legado dos irmãos de Tessalônica. Um testemunho e um legado para toda a eternidade, porque ficou registrado nas Escrituras. O maior milagre, o maior testemunho é o testemunho da conversão. Não pode existir um maior testemunho do que esse. Alguém que estava no caminho da perdição, no caminho das trevas, no caminho sem Deus, e essa pessoa passou pelo milagre do novo nascimento operado por Deus, porque o pecador creu em Jesus e arrependeu-se dos seus pecados. Este é o maior milagre, milagre do novo nascimento, é o maior milagre que Deus pode operar na nossa vida, porque depende de um desejo nosso. Os calvinistas que me perdoem, mas Deus nos deu o livre-arbítrio de rejeitar a graça e a salvação. É isso que a Bíblia diz o tempo todo, em todo lugar. Porque o maior milagre não é você aceitar Jesus, é Jesus te aceitar. Porque o pecador necessita de Jesus. Jesus não precisa da gente, irmãos. Aliás, quando Adão e Eva pecaram, Deus poderia ter desistido da humanidade e ter feito outra coisa. Mas Jesus, o Pai, o Espírito Santo, a Trindade, insistiu na gente. E logo em seguida, em Gênesis 3,15, o mesmo capítulo que narra a queda do ser humano, a entrada do pecado na experiência humana, o mesmo capítulo 3 de Gênesis promete a vinda do Salvador. Quando Deus fala para a serpente que da semente da mulher virá aquele que pisará na tua cabeça. Jesus, o Salvador de todos nós. Então, Deus nos aceitar, gente, isso é um milagre. Nascemos pecadores, nascemos condenados, separados de Deus, espiritualmente mortos. E aí o Evangelho nos é pregado, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí damos um passo em direção a Jesus, pelo livre-arbítrio que Deus nos deu, e nos arrependemos, nos convertemos, e aí Deus opera algo que somente Ele pode fazer, o novo nascimento. Só Deus pode fazer isso, nos transformar, nos fazer, operar em nós um novo nascer, nos fazer novas pessoas, novas criaturas. Maior milagre. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando do testemunho e o legado que esses irmãos deixaram. Então nós temos que nos perguntar: qual é o testemunho que nós estamos construindo? Qual é o legado que estamos deixando para as futuras gerações, para os nossos filhos? Quando Jesus chamar a nossa senha para a nossa entrada nos portões eternos, quando Jesus chamar a nossa senha, pelo que seremos lembrados? O que as pessoas dirão a respeito da gente, nos jantares, nos almoços, nos churrascos, quando citarem o nosso nome? O que as pessoas estão falando da gente agora? O que as pessoas estão falando da gente? Porque você pode ter certeza, alguém está falando de você por trás, alguém está falando de mim, porque o tempo todo estamos falando de alguém, não é verdade? O tempo todo estamos falando de alguém que não está presente na conversa. O que estão falando da gente? Que testemunho estamos dando? Estamos sendo elogiados pela nossa fé? Ou estamos sendo criticados porque estamos vivendo um falso evangelho, um evangelho de aparência? Pelo que estão falando? Qual o testemunho que nós estamos dando? Qual o testemunho que estamos dando diante dos incrédulos? O que os parentes não crentes estão falando da gente?
que os colegas de trabalho estão falando da gente? Eu trabalhava com uma senhora crente numa determinada empresa que eu trabalhei, que o pessoal do escritório apelidou ela de caixa preta, porque tudo que ela ouvia, ela dedurava para o chefe, e vivia falando de Jesus para todo mundo. Olha o testemunho que essa mulher deixou, de fofoqueira. A mesma boca que falava de Jesus para os outros, ia falar mal dos colegas de trabalho lá na sala do chefe. Caixa preta. Sabe o que é caixa preta, né? Que na verdade não é preta, é laranja, que fica no avião. Quando o avião cai, fica tudo gravado ali. As últimas falas, né, da tripulação ali, do piloto. Está tudo registrado ali. Então o que os colegas de trabalho estão falando a nosso respeito? O que os parentes estão falando? O que os vizinhos estão falando da gente? O que os vizinhos estão ouvindo? Eles estão ouvindo gritaria, maledicência, palavrões, xingamentos. O que eles estão ouvindo? Isso é muito sério, irmãos. Aí você vai querer convidar o sujeito. Aí a pessoa fala assim: de onde queria ser? Sou da Viver em Cristo. Olha que bonito. Hein? Ah, eu conheço o pastor lá, o pastor Ronaldo, né? E pronto, eu já ligo uma coisa com a outra. Então a gente tem que dar bom testemunho. Não é somente por causa da nossa imagem, é porque nós levamos o nome de Jesus. E nós devemos honrar o nome que nós levamos nos lábios e no coração. Nós temos que honrar esse nome. Amém? A mensagem de hoje é uma mensagem que nos convida a refletir sobre a nossa vida. E se houver algo necessário para a gente mudar, a gente tem que fazer isso agora. É o apelo do Espírito Santo às nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos falar com Deus. Amém? Fecha os teus olhos, abre o teu coração. O que você tem para dizer a Deus nesta manhã? Quem sabe você tem a consciência limpa de que você está vivendo o Evangelho de Jesus, que você está sendo fiel a Deus. Então seja humilde e agradeça a Deus, porque se você está obedecendo os mandamentos do Senhor, não é porque você é bom pra caramba, não é porque a graça de Deus está sobre a tua vida, porque a graça de Deus está sobre você. É Ele que te dá a condição de você dizer não ao pecado e viver em obediência ao Senhor. Não é porque você é o máximo, é porque você é o mínimo, como eu. O máximo é a graça de Deus, que nos ajuda a vencer e a fazer a vontade de Deus. Então, o apelo para você é: agradeça a Jesus pela graça e pela misericórdia dele que está na sua vida, para que Ele te conserve o teu coração humilde, para que você continue obedecendo ao Senhor. O segundo apelo é para você, e você vai aceitar aí mesmo onde você está. Você não vai precisar vir aqui à frente, não. É você e Deus aí no lugar onde você está. Você que está na igreja, você frequenta os cultos, quem sabe você é batizado, mas você sabe que você precisa fazer algum conserto na tua vida, abandonar algum pecado aí, confessar a Deus. Faça isso. Tem gente, irmãos, que está desviado dentro da casa de Deus, não está no mundo lá fora, está desviado dentro da casa do Senhor, está perdido dentro da casa de Deus. Então, que você permita que o Espírito Santo faça uma obra na tua vida nessa noite, nessa manhã. Arrependa-se, converta-se ao Senhor. E o terceiro apelo é para você que talvez pela primeira vez está entrando numa igreja. Quem sabe você ainda não entregou tua vida para Jesus. Essa é a oportunidade de você nesta manhã dizer para o Senhor: Senhor, eu creio
que Tu és o meu Salvador, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que o Senhor está vivo e voltará para me buscar. Senhor, perdoa os meus pecados. Torna-me um filho do Senhor. Cubra-me com o Teu sangue. Ensina-me os Teus caminhos. Faça isso agora. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. É um momento da gente entregar o nosso coração a Deus, para que ao fim de tudo sejamos aquilo que Jesus disse: sal da terra e luz do mundo. Temos sido sal, temos sido luz. O sal, ele tempera, ele dá gosto, ele preserva. A luz ilumina, mostra o caminho, nos dá clareza, mostra para nós e para os que estão à nossa volta o caminho que devemos seguir. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, estamos aqui diante do Senhor, Pai, nesta manhã, para colocar as nossas vidas diante de Ti e dizer para o Senhor, meu Deus, que temos consciência de que não somos perfeitos, de que há imperfeições em nós. O apóstolo João escreveu à tua igreja: aquele que diz que não tem pecado algum, engana-se a si mesmo e faz Deus mentiroso. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas iniquidades. Se temos, meu Deus, colocado outros deuses, outros ídolos no lugar do Senhor no nosso coração, Senhor, nos perdoa. Se temos andado por caminhos, Senhor, que desagradam o Senhor, que entristecem o Teu Espírito Santo, nos perdoa, Pai. Se temos tratado mal as pessoas, se temos tratado com injustiça as pessoas, se temos faltado com a verdade, se não temos cumprido a nossa palavra, Senhor, nos perdoa. Se temos vivido uma vida dupla, Senhor, uma coisa aqui na igreja e outra coisa lá fora, Senhor, nos perdoa. Espírito Santo de Deus, opere em nossos corações, opere em nossos corações uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento, que venhamos produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor, e que venhamos ser os Teus adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, que venhamos ser, meu Deus, o sal da terra e a luz do mundo, que o Senhor quer que nós sejamos no mundo em que vivemos. Sal da terra e luz do mundo para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, Senhor, para os nossos parentes que não Te conhecem, para os irmãos, meu Pai, que temos na fé em Jesus Cristo. Pai querido, que sejamos agentes de transformação, que o nosso testemunho, Pai, não seja um mau testemunho, um testemunho de escândalo, um testemunho que entristece o Senhor e que desonra o Senhor. Não, meu Pai, que o nosso testemunho venha honrar a Ti, venha glorificar o Teu nome, venha exaltar o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder e toda a majestade. Que o nosso legado, Senhor, que deixaremos quando o Senhor nos chamar para Ti, Senhor, que o legado que deixaremos, Senhor, seja um legado, meu Deus, de glória, seja um legado, meu Deus, de um testemunho que glorifica o nome do Senhor, e que inspira outras pessoas a Te amarem, a servirem ao Senhor e andarem na Tua presença. Senhor, que esta manhã seja uma manhã de arrependimento, que esta manhã seja uma manhã de conversão, que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de avivamento espiritual, que esta manhã, Senhor, seja uma manhã em que o Senhor nos encherá com Teu Espírito e com a Tua presença, Senhor. Que esta manhã, Senhor, seja uma manhã de choro e de lamento, Senhor, por aqueles que estão andando em caminhos tortuosos. Que lágrimas sejam derramadas aos Teus pés, Senhor, lágrimas de arrependimento, lágrimas, Senhor, de adoração, lágrimas, Senhor, de gratidão, porque a Tua graça nos alcança, porque o Senhor nunca desiste de nós. O Senhor sempre está com Suas mãos estendidas para nos abençoar, para nos resgatar, para nos fazer de novo.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus.